Que alegria estarmos juntos mais uma vez para percorrer esse itinerário com a vida dos santos. Como é bonito perceber em cada um deles este dom de Deus. Nós queremos, sobretudo através deste canal, proporcionar a você um crescimento através do testemunho e também dos escritos dos santos. Se você tem esse interesse, está chegando a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Vamos juntos para o santo de hoje. O testemunho de hoje é uma história encantadora de um beato, Pierre Georges Frassati, um verdadeiro herói da fé, um homem de muitos talentos, de muitas capacidades. Imagine que você conheça um homem que pratica esporte, teatro, declare poemas, frequente museus, saiba de música e ainda sabe falar de poemas de cor. Este é um grande homem. São João Paulo II declarava que ele era o homem das 8 bem-aventuranças. Ele nasceu em Turim, uma família de burguesa, de uma alta classe. Seu pai era jornalista e dono de um grande jornal. Ele foi enviado por isso a Berlim como embaixador. Sua mãe era uma pintora famosa e na sua família a fé não era assim uma coisa cultivada. Ele não se sentia à vontade na sua classe social onde vivia, nem na sua vida no lar, onde a fé era um elemento puramente formal, sem nenhuma prática. Ele passou a sua infância com a sua irmã, mais nova do que ele, 1 ano apenas. Era como para ele uma confidente dentro daquilo que eram os desejos que ele trazia no coração. Ele não era um excelente estudante, mas se formou assim em engenharia mecânica com especialização em mineração, mas não concluiu totalmente essa especialização. A sua prioridade não era os estudos, mas era a vida de oração, a Eucaristia e a caridade. Por isso, o jovem preferiu ficar em casa, assim, junto com a família, para justamente aproveitar os momentos, para estar a sós com Deus. O seu pai o definia como homem inútil, dizendo que andava à toa pelas ruas da cidade, frequentando lugares que não estavam à sua altura, ou seja, lugares ali da classe baixa, com aqueles mendigos, pessoas que precisavam do apoio. Por sua vez, ele era uma pessoa sempre assim, sorridente, aceitava as repressões de modo sereno, como uma eterna criança. Assim se comportava com o próximo que era necessitado, apesar de não agir da mesma forma com os jovens da sua classe social. Contudo, ele demonstrava a todos um verdadeiro amor e participação nos sofrimentos humanos. Não deixava ninguém que passe por ele voltar do mesmo jeito. Os seus amigos costumavam zombar ele, chamando ele de empresa de transporte Frassati. Por quê? Simplesmente ele ia nos porões, nos lugares onde estavam os pobres, via o que eles precisavam ali na periferia de Turim e começava a levar alimento, roupa, carvão, móveis, ou seja, transportava todas essas coisas para que pudesse aquelas pessoas serem acolhidas. Por isso ele vivia gastando dinheiro com essas famílias. Imagine como era isso para o seu pai. Ele se tornou depois um terciário nos dominicanos por se identificar com a espiritualidade. Ele deixava as ocasiões mundanas para ir para a missa, ao invés de ficar ali na companhia daqueles jovens burgueses. Preferia estar com os pobres e que saciava sua sede de viver, sobretudo, o Evangelho. Ele era repleto de verdadeira vida, um grande apaixonado também pela montanha. Ele era assim um grande alpinista, gostava desse esporte de forma especial. Em uma escalada, ele chegou a conhecer uma moça, ele se encantou com ela, ela também se encantou, se apaixonaram, porém ele sabia do transtorno que seria enfrentar a família justamente por esta paixão, sendo que a moça era de outra classe social. Assim ele decidiu renunciar àquele possível amor, aquele possível relacionamento, enfrentando o sacrifício com um sorriso nos lábios, pois sabia, no fundo, que tudo que ele queria, na profundeza ali do seu espírito, que o verdadeiro amor era outro, aquele que o guardava na vida toda, na vida eterna. Ele chegou até a desejar o dia do seu nascimento para o céu, ou seja, desejava a sua morte, que chamava assim de o dia mais lindo de todos. No último período da sua existência terrena, ele fundou a Sociedade do Tipos Estranhos, né? Olha só que coisas interessantes, bem estranho, né? Então ele fundou a Sociedade de Tipos Estranhos, cujos membros eram desonestos e vigaristas. Recebiam apelidos engraçados. Esses tipos faziam excursões, contavam piadas, mas acima de tudo aspiravam à amizade mais profunda,
fundado no vínculo da sagrada oração, do mistério da fé. Era uma verdadeira amizade cristã, em certos aspectos, profética para a maioria das associações de leigos, que depois viriam a passar a ser parte da nossa sociedade. Nos dias da sua morte, a família estava preocupada, com a saúde do avô, que veio a falecer no dia seguinte. Assim, ninguém percebeu que ele, na verdade, estava sentindo uma profunda dor de cabeça, a ponto de não querer se alimentar. Precisamente ele, que era sempre tão saudável, tão bonito. No entanto, a sua família percebeu isso somente no dia do enterro do avô, porque o rapaz nem conseguia levantar da cama. Ele foi acometido por uma meningite fulminante e acabou falecendo com 24 anos de idade, ou seja, chegou o dia mais belo de todos. Milhares de pessoas participaram das suas exéquias, sobretudo os pobres de Turim, que ele havia ajudado, até mesmo apenas tocado por sua repleta presença de Deus. Não conheço meu filho, falou o pai, impressionado com aquela multidão que ele estava vendo no velório do seu filho. Assim, sua tristeza se tornou ainda mais dolorosa porque compreendeu que o seu filho ainda não era conhecido por ele. Ele não sabia, na verdade, quem era o seu filho. E quando viu aquela multidão de pessoas, compreendeu o que estava dentro da casa dele e ele simplesmente não deu nenhum valor. Isso provocou para ele uma conversão muito forte. Muitos falam que esse foi o primeiro milagre deste beato, a mudança e a conversão da família. Quantas coisas esses homens vão nos ensinando, coisas que nos fazem se tornar às vezes estranho às pessoas do mundo, mas conhecido pelos pobres e por Deus. Foi este grande luz e sem dúvida também todos estes dons levado à profundidade, o homem das bem-aventuranças, como diz João Paulo II, foi levando a fundo tudo aquilo que Deus tem dado a ele. Como nós estamos fazendo isso? Você tem levado a fundo os dons que Deus tem te dado? Você é conhecido por quem? Por aqueles que estão sempre a bajular e a estar ao seu lado? Ou também é conhecido pelos pobres, pelos mais pequeninos? Que nós possamos, sobretudo, além de ser conhecido pelos mais pequeninos, que pode ser também pessoas até com classe alta, mas que, sobretudo, viveram momentos de sofrimento e você esteve perto, possamos também ser conhecidos, além disso, por Deus. Que Deus nos abençoe. Te espero amanhã para mais um santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.